Romanos, capítulo 13, em nome de Jesus. Vamos orar então? Coloca a mão sobre a palavra, ore assim comigo, diga: Senhor Jesus, abra o meu coração. Diga com fé, diga: Senhor Jesus, abra o meu coração, para que eu possa entender, diga a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quando o apóstolo escreve essa carta à igreja de Cristo, ele faz um alerta aos irmãos que não podem dormir como o mundo anda dormindo, desligado da presença do Senhor. Nós não podemos deixar que um sono espiritual tome conta de nós e venhamos a aceitar todo tipo de pecado, de coisa errada, de aceitação, como se fosse normal, sendo que não é. Então, o apóstolo, quando ele escreve essa carta, o apóstolo Paulo escreve ao povo de Deus, à igreja de Roma, à igreja aos romanos, ele quer despertar a igreja, da importância da igreja manter o seu nível de compromisso e de santidade com o Senhor. Amém, pessoal? Para que a igreja continuasse a progredir, para que eles entendessem que o principal objetivo do evangelho não era simplesmente as bênçãos, mas o principal objetivo do evangelho é a salvação. Quando eu não coloco o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, como o caminho que me salva, eu permito que o pecado e que outras coisas entrem em minha vida. Mas quando eu tenho o objetivo claro de que o dia que eu morrer, eu quero estar ao lado de Cristo, eu vou batalhar nessa terra para manter uma vida de compromisso e de santidade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Até porque o tempo passa rápido. Quantas pessoas desejaram um feliz ano novo? Estamos a 15 dias do novo ano e já partiu para a eternidade. Eu mesmo já orei por pessoas que logo no primeiro dia do ano, pessoas de família faleceram no dia 2, teve gente que morreu na semana, pessoas que me procuraram, quer dizer, pessoas que desejaram, esse ano vai ser. Esse ano foi esse ano, para muitas pessoas foi o começo da eternidade, que partiram, uns com Cristo e outros, só Deus sabe como. Então, nós não podemos dormir, temos que manter, mesmo querendo bênção de Deus, orando para um ano melhor, nós não podemos perder a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. É por isso que o apóstolo fala que a igreja de Cristo não pode dormir, mas tem que estar alerta. Amém, pessoal? Vamos ler o texto então? Eu vou ler a partir do versículo 8, que a gente vai explicando aqui bonitinho. Romanos 13, 8, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ele dá um exemplo da vida de um cristão. Não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, porque Jesus também havia dito isso, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí ele diz aqui, e digo isto, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos o que, pessoal? Eu posso aceitar a fé, mas a salvação só se cumpre quando eu morro na presença do Senhor, porque muitos aceitaram a fé e depois desprezaram a fé, e depois anularam a fé na vida delas, vivendo uma vida de erro e de pecado. Então, o apóstolo Paulo fala que a igreja é hora de despertar do sono. A igreja de Cristo não pode dormir, ficar dormindo. A igreja de Cristo ela tem que estar desperta, acordada, acerca de tudo o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha como as pessoas estão se esfriando. Olha como o diabo tem trabalhado para destruir as famílias. E sabe como ele tem destruído? Sabe como Satanás está trabalhando para destruir a família? Sabe como? Tocando nas crianças. Com essas pautas ideológicas, colocando a desvalorização da família. Porque uma criança que cresce sem limite, sem respeitar pai nem mãe, é uma criança que cresce, meu irmão, sem ter limites. Que desrespeita, que não obedece, que não é dirigido, porque pensa bem,
Se uma criança ela cresce sem limites, sem respeitar pai e mãe, vai respeitar o próximo? Não vai. Vai fazer todo tipo de maldade e perversão, que é isso que o diabo quer. É a desvalorização. Então vamos despertar. O que tem de pautas ideológicas nas escolas, enganando as crianças, porque a ideia do diabo é destruir. E ele vai começar por onde? Pelas crianças. Porque nós já estamos com o nosso caráter formado. É verdade ou não é? Nós entendemos o que é certo e o que é errado. Mas Satanás, ele tenta fazer isso com as crianças e com a juventude. Né? Quantas pessoas entram, eu canso de ver isso, eu fiz faculdade, eu vejo quantas pessoas vão para a faculdade, em vez de eles vão lá para a faculdade, estudam, e muitos, em vez de sair da faculdade dizendo, bom, agora eu vou me profissionalizei, vou trabalhar na minha profissão, vou crescer, vou prosperar, não, muitos saem com raiva, com ódio, não, o negócio é o seguinte, esses ricos, esses milionários, esses opressores, quer dizer, existem ideologias que em vez de fazer de muitas pessoas, né, que saindo das universidades, inteligentes, trabalhadoras, não, elas saem com o coração cheio de ódio, porque a ideia do diabo é destruir a família. A ideia do diabo é virar a cabeça do jovem, das pessoas, para quê? Porque, irmãos, essa é a ação do diabo. Então desperta, vigia a vida do seu filho, da sua filha. Não larga o seu filho de mão, a sua filha de mão. Ore pelo seu filho, converse com o seu filho. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Você tem a bênção de Deus para os seus filhos. Não deixes que essas pautas, que essas coisas malignas entrem dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. Mas ore por eles, lute por eles. Não larga a mão, não. É hora da igreja despertar, ficar alerta acerca da sua família. Porque o diabo ele não vai usar pessoas, meu irmão, de fora. Ele vai tentar entrar para destruir a sua família. E ele vai usar situações. Ele vai fazer com que um filho muitas vezes ouça mais alguém lá fora do que ouça um pai e uma mãe, porque essa é a ideia do diabo. Porque quem foi o primeiro rebelde da Bíblia? Quem foi, pessoal, o primeiro a se rebelar contra Deus? Foi Satanás, e o espírito de rebeldia dele está aí, agindo. Por que o apóstolo fala que é hora de despertarmos do sono? A igreja não pode dormir. A igreja tem que lutar pela sua família, pela sua casa. Ou você vai esperar acontecer algo para depois orar? Ou você vai esperar o diabo agir no seu casamento para depois orar? Ou você vai esperar o diabo virar a cabeça do seu filho, do seu filho, achar que a natureza que Deus deu é errado para você começar a orar? Porque essa é a ideia do diabo. É destruir. Então a igreja tem que acordar, tem que despertar. A igreja de Cristo tem que se consagrar, buscar mais a Deus e viver uma vida na presença do Senhor, para que você possa, ligado com Deus, vencer as ações do diabo contra a sua vida. E ele fala da importância que a igreja está na terra, não para ser igual ao mundo, mas a igreja está na terra para fazer a diferença em nome de quem? Por isso que ele diz aqui, 11, e isto digo, conhecendo o tempo, quer dizer, nós temos que conhecer o tempo que estamos vivendo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Por que ele diz isso? Quando nós aceitamos a fé, nos arrependemos dos nossos pecados e abandonamos uma vida de pecado, a cada ano que passa, a cada dia que passa, estamos mais perto de Deus, porque vamos envelhecendo. Então, nós temos que zelar pela nossa salvação. Temos que cuidar da nossa fé para que ela não se perca, porque no dia que nós aceitamos Jesus como Salvador, recebemos a fé. Amém, pessoal? Mas o tempo que estamos no Evangelho, se não vigiarmos, podemos perder a fé. Podemos enfraquecer na fé, desanimar, se entristecer, se sentir abatido, não ter mais desejo de orar, de ler a Bíblia, de vir à casa do Senhor. Por quê? Porque o trabalho de Satanás é apagar a fé da salvação que está dentro do nosso coração. Mas nós temos que despertar para viver e ter uma vida na presença do Senhor. Por isso que ele diz aqui, isso de conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos o que, pessoal? A fé. Deixa anotado aqui, vamos lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. É impressionante como Paulo tinha preocupação com a igreja e que as cartas que ele escrevia sempre havia uma concordância entre uma igreja e outra. E aqui também ele fala à igreja de Tessalônica da importância da igreja não estar dormindo, mas desperta, acordada a todos os acontecimentos, porque, e tudo isso mostra
que o Senhor está próximo de chegar. Amém, igreja? Aí ele diz aqui, versos 4, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem da onde? Você vê que ele escreve a igreja. Então ele fala assim: olha, irmãos, vocês não podem se surpreender. Coisas que têm acontecido no mundo e agora, quando você está ligado na palavra, você não se surpreende, ao contrário. Que nem diz o ditado, você coloca a sua barba de molho, que é uma expressão, você toma cuidado. Você fala: olha, Senhor, olha o que diz a palavra, que nos últimos tempos viriam peste, fome, o amor no coração de muitos se esfriariam, muitos negariam a fé, muitas igrejas se tornariam sinagoga de Satanás. Jesus fala isso em Apocalipse, que muitos fariam da igreja uma sinagoga de Satanás, lugar que em vez de adorar a Deus, adoraria o mundo, não teria santidade, não teria um compromisso com a verdade da palavra, porque muitos, com medo de perder membros na igreja, permitem pecados dentro de igreja, permitindo que todo tipo de coisa errada aconteça dentro das igrejas. Esse dia eu vi uma pessoa na internet dizia que é pregador, que não havia nenhum problema de você tomar a Santa Ceia em pecado. Como pode uma coisa dessa? Sendo que o próprio Jesus fala que aquele que bebe, que toma a Santa Ceia em pecado, ele toma para a sua própria o quê? Não discernindo. Sabe o que é discernir? É ter a capacidade de compreender. E aí dá uma interpretação própria, para que as pessoas continuem vivendo uma vida de pecado. A palavra de Deus é para trazer transformação e não mundanismo. Por que nós viemos para o Evangelho? Para abandonar a vida do mundo e viver uma vida diferente. Então, o apóstolo ele diz aqui que nós somos do dia. Se hoje nós somos de Jesus, somos salvos, nós somos do dia ou das trevas, pessoal? Hein, igreja? Nós somos do dia. A expressão do dia quer dizer o quê? Que andamos na luz, que andamos na palavra. Aí ele diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, olha só, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Quer dizer, o cristão, a maneira que vive e as suas práticas não é igual ao do mundo. Deu para entender ou não? Não é igual, é diferente. Não adianta deixar Satanás trazer isso daí para o teu coração, não. Ah, não, porque hoje usam essa falsa teologia, essa mentira. Não, porque Deus é amor. O amor não é permissivo a fazer tudo. Ao contrário, o amor corrige, o amor ensina, o amor verdadeiro. Amém, pessoal? Então, Satanás ele usa essas coisas e fala: não, Deus é amor, vamos fazer tudo que não presta, porque o mais importante é o amor. Mentira. Nós somos da luz. O Senhor nos amou tanto, o amor de Deus ele tem um limite. Por quê? O amor de Deus está condicionado a eu aceitar o Filho. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não, olha lá, se eu não crer, eu pereço. E se eu crer na mensagem da cruz, eu me arrependo dos pecados e eu não pereço. Mas se eu não creio na mensagem da cruz, que Jesus morreu para me salvar, no dia que nós fecharmos os olhos, estaremos sofrendo eternamente. E não vai passar. O amor de Deus foi tão grande que Ele enviou o Filho dele para que eu aceitasse o seu Filho, e a mensagem que o Filho traz, para que eu não pereça, para que eu não morra eternamente. Não é esse amor do mundo, não, pode fazer o que quiser, porque o importante é amor. E quando você prega a palavra da verdade, hoje em dia porque hoje em dia estão invertendo tudo, né? Hoje em dia estão dizendo que Deus errou a natureza da mulher, que Deus errou a natureza do homem, né? Estão invertendo tudo. E quando você prega uma mensagem de arrependimento para que o homem se volte para Deus, sabe o que é hoje? Discurso de ódio. É discurso de ódio. Muitas vezes eles aceitam como: isso é discurso de ódio, né? É isso que eles falam. Não aceitam a palavra de arrependimento porque não querem sair. E aí diz aqui a palavra, 5. Porque todos vós
porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Aí ele diz assim: nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos o que, pessoal? Sóbrios. Você viu que ele fala? Não durma como os demais. Paulo falava, há muito crente dormindo. Há muito crente que não se despertou que Satanás está agindo e destruindo. Não durmamos como os demais, nós somos da luz. A nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa maneira de tratar certas situações não é como as pessoas do mundo. Nós temos que ter a direção de Deus. Se você nesse ano você quer ver o agir de Deus na sua vida, desperta, acorda. Às vezes o diabo está entrando devagarzinho para levar destruição. E porque está faltando compromisso na sua vida com Deus, você não está vendo a ação do diabo. Porque às vezes a pessoa só vê o problema, mas não vê quem está causando o problema. Aí briga com o problema, briga com as pessoas, reclama da vida e não percebe que quem está agindo ali é Satanás. E fica dormindo. E aí o crente que dorme diante da situação, o crente que está desligado de Deus, ele não ora, ele não jejua, ele não busca a Deus, ele lamenta da vida, mas não toma uma posição espiritual. Paulo quer despertar a igreja, que a igreja tem que ser diferente na sua conduta. E a igreja ela tem que aprender a lutar contra as obras das trevas. Amém, pessoal? E fala, nós somos da luz, não das trevas. Vamos despertar, vamos lutar. Aí ele diz aqui, 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos o que, pessoal? Sóbrios. Né? Quem bebe, ele dá esse entendimento, fica entorpecido. A bebida, o álcool causa, graças a Deus eu nunca bebi, né? Mas eu já vi as pessoas dizerem, e a gente percebe quando uma pessoa está bêbada, não é verdade? Ela fica entorpecida. Ela fica, né? Tem pessoas que a gente às vezes, tem pessoas que andam na rua, parece que está ventando forte, né? Porque elas ficam entorpecidas, elas perdem um sentido, até da maneira de andar, porque na mente dela está tudo girando, apesar que está tudo normal. Então, qual é a ideia do diabo? Entorpecer você. Deixar você desligado de Deus. Fazer muitos crentes não despertar e não se aproximar de Deus como deveria. Aí tem pessoas que ficam entorpecidas. Ai, o meu problema. Ai, a minha vida. Ai, essa situação. Só fica nisso. E não desperta para entender. Satanás está agindo na minha vida, eu vou lutar contra ele. Porque quando a pessoa desperta, quando ela está sóbria, ela entende. Deu para entender ou não? Satanás está agindo na vida do meu filho. Entendeu? Está sóbria. Satanás está agindo na vida do meu filho. Satanás está agindo aqui no meu casamento. Olha o Satanás agindo na minha vida financeira. Senhor, eu vou te buscar. Olha o diabo agindo. Você está sóbrio. Você consegue entender o que está acontecendo espiritualmente na sua vida. E aí você desperta, você vai lutar, você vai buscar a Deus, porque você não está entorpecido pelo problema. Você está ligado na presença de quem? De Deus. Então você é sóbrio. Você consegue compreender. Só uma pessoa sóbria consegue sustentar e orientar quem está embriagado, quem está entorpecido por uma ação do inimigo. E ele fala isso, ó. 8. Mas nós que somos do dia, sejamos o que, pessoal? Sejamos o que? Sóbrios. Aí ele diz, vestindo-nos da couraça do quê? Quem é sóbrio se reveste de fé. Quem está entorpecido se reveste de lamentação. Culpa um, culpa outro. Fica sem saber o que fazer, fica sem orientação. Ele fala que o cristão tem que se revestir da fé, não do pecado. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Então, para me revestir da fé, eu tenho que me alimentar todos os dias da palavra de Deus. Porque é ela que vai gerar em você a fé para vencer este ano em nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, é hora de despertarmos. Não deixe o diabo te enganar. Se a luta está grande, se a batalha está difícil, vai lutar em nome do Senhor Jesus. Deus está contigo. Vai se revestir da fé.
Não adianta ficarmos dormindo, lamentando, não. Já foi, já aconteceu. Agora é hora de você erguer a sua cabeça, se levantar, se consagrar, buscar a Deus, e Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Você não está entorpecido, desligado. Ao contrário, você está vendo tudo o que está acontecendo com você. Então lute para a glória de Deus em nome de Jesus. Não pratique o pecado, fuja do pecado, ande na presença do Senhor. Deus honrará a sua fé este ano em nome do Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui, Efésios capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 11, diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso. Ele diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Quer dizer, não há comunhão, não comuniqueis. Mas antes, o que diz aí, pessoal? É isso que o mundo não quer. Olha aqui para mim. É isso que o mundo não quer. Não pode haver comunicação. Você sabe qual o evangelho que as pessoas do mundo aplaudem? É aquele que não condena as suas práticas de pecado. Isso é errado. Está me julgando, não é eu que falo, quem fala é Deus. Deu para entender ou não? Olha, a Bíblia diz aqui que adultério é pecado. Está me condenando? Não, quem fala é Deus, não é eu. Que mentir? Quem é o pai da mentira? João 8,44, Jesus diz que é o diabo, é o pai da mentira. Ai, está me julgando? Não, quem está falando é Deus. Então tem pessoas que não gostam, o mundo não gosta que aponte os seus pecados. Então não tem que haver comunicação, quer dizer aceitação. Quando ele diz isso, não quer dizer que você não vai conviver com as pessoas que estão lá no mundo. O que Deus ele diz que você não tem que praticar o que elas praticam. E não espere elas lhe aplaudir. Não espere, se você quer andar na verdade da palavra de Deus, você, no meio delas, vai ser para elas uma pessoa chata. Por quê? Porque você só quer fazer a coisa certa. O mundo é hipócrita. Muitas pessoas são hipócritas. Eles querem honestidade, querem seriedade. Quando você traz isso na palavra, elas não aceitam. Deu para entender ou não? Porque ele diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o que, pessoal? Condenai-as. Se alguém chega para você e fala, mente aí para mim, fala isso. Fala, não vou falar. Ah, mas se eu não falar, o fulano vai ficar chateado comigo. Quer dizer, a pessoa prefere perder a bênção de Deus e aceitar mentira do que ser verdadeiro e ficar com medo de a pessoa ficar triste com ela. Irmão, o evangelho de Cristo não é para agradar ninguém. É para confrontar o homem e os seus pecados, para que o ser humano mude de vida. Você não vai maltratar ninguém. Mas nós não podemos nos comunicar, quer dizer, aceitar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida o pecado. Porque senão, quando você orar, que autoridade você terá para vencer Satanás? Se há a permissão do pecado, se há uma comunicação, se há uma aceitação. E ele diz aqui, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas o que, pessoal? Pela luz. O apóstolo Paulo fala que é condenado pela luz. É condenado. E ele diz assim, porque a luz tudo manifesta. Aí ele diz no versículo 14, olha o que o apóstolo Paulo fala de novo agora, só que para a igreja de Efésios. Versos 14, pelo que diz, desperta, o que está escrito aí, pessoal? Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem são os mortos? A pessoa acordou e tinha um monte de gente morta do lado dela? Não. Ele fala daquelas pessoas que estão no pecado. Às vezes a sua casa, a sua família é um cemitério, espiritualmente dizendo. Aquelas pessoas estão mortas, vivendo uma vida de erro, de pecado, de engano, e você não desperta para orar, para buscar, para se consagrar e para mudar a história da sua família, para clamar a Deus, Senhor, salva meu Deus, porque se essa pessoa morrer desse jeito, ela vai padecer eternamente no inferno. Não é só orar para o seu filho ser uma bênção para você, para o seu casamento ser uma bênção. Aquela pessoa está morrendo, está indo para o inferno. Ele fala que a igreja tem que despertar, a igreja tem que acordar. Ele diz assim, pelo que diz, versos 14,
desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são... Estamos remindo o nosso tempo? Os dias são maus, irmãos. Ou está tudo mil maravilha? Quem sabe para você, os seus dias têm sido mal. Problemas às vezes de saúde, vícios, desentendimentos, preocupações, ansiedades. Se a gente não se despertar, esses dias maus vai nos destruir. Por isso que o apóstolo fala, desperta. Porque ele diz aqui, para encerrar, né? Verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem, pessoal? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas o que ele diz aqui à igreja? Mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.